Este vídeo é para um novo começo. Ou seja, a demanda, a exigência do fim do velho sistema para dar entrada ao novo sistema. Esta transação, claro que é sempre dolorosa e qualquer transação é dolorosa, é custosa, é trabalhosa, e um dos grandes problemas é a resistência à mudança, como tenho vindo a falar. Bom, vejamos. Basicamente, está em causa o tipo de sistema e a ignorância acerca disto. Para terem uma ideia, já há muitos anos, não me lembro há quanto tempo, mas já há muitos anos, eu venho a falar, utilizar uma expressão para tentar explicar o problema com o ser humano, que é o estado de crença. E até hoje, ninguém se pronunciou acerca disto. Ninguém tocou neste conceito, como se não existisse, como se nunca tivessem ouvido falar, não existe. Portanto, como se eu nem sequer alguma vez tivesse pronunciado tal coisa. Portanto, estou a ver o nível da situação. E é claro que o problema é exatamente esse. É o ser humano viver no estado de crença. Não tem noção alguma da realidade, da verdade, no mundo em que vive. Precisamente porque vive num estado de crença. E esse é o grande problema. Porque a natureza humana demanda precisamente o oposto, que é a consciência. Isso é que é a natureza humana. O ser humano devia procurar ganhar consciência, procurar perceber, seja o que for. E, por isso, basicamente, o que está em causa é, neste caso, é a exigência que hoje se impõe de pôr um fim neste sistema, que é basicamente o sistema representativo. Está frio, estou cheio de água fria. Enfim, neste momento, precisamente por causa da situação, não estou a beber cerca de 12 litros, mas sim cerca de 15 litros de água. Ora bom, está em causa então o exigir a extensão do sistema representativo, uma vez mais, representação é teatro, é o trabalho do ator, portanto o dito político é um ator.
As pessoas vivem num sistema que é uma fraude. Portanto, não há legitimidade, não há consciência, não há legitimidade, basicamente é isso. E o que significa que o que se passa é precisamente o oposto. Quer dizer, é um não legítimo, é crime. Tudo o que se processa é crime. E basta perceber isto. As pessoas podem não ter consciência, não importa aqui se tem ou não tem, se vivem submetidas à corrupção, não importa a situação em si, o que importa é a coisa, o problema. E, portanto, é imperativo as pessoas compreenderem o que está em causa. Legitimidade só existe com consciência. As pessoas têm que saber o que estão a fazer. Não é acreditar, não é aceitar, enfim. E é precisamente esta a situação que as pessoas precisam perceber desde já. É que o sistema, precisamente como não quer que as pessoas ganhem consciência, porque seria o fim do sistema, então a forma que lhes é servida é precisamente o contrário, que é tudo é servido para ser acreditado, aceito e obedecido. Portanto, fraude. E é isso que acontece, segundo, por exemplo, um outro crime, que é o bullying. Tudo procura exercer essa pressão psicológica, tudo, seja Estado, seja privado. Os interesses fazem essa questão, essa manipulação para se sustentar. E por isso é tudo crime. O polícia age em crime, o juiz age em crime, o professor age em crime, todos. Portanto, isto é um Estado criminoso. Portanto, é completamente o oposto ao suposto, ou seja, contrário à natureza humana. O sistema é inimigo do ser humano. O sistema é uma organização mafiosa satânica. A agenda é servir Satanás. E, por exemplo, existem agendas como a agenda que defende a mulher, a agenda que defende os interesses lésbica, gay, por aí fora, os gender. Portanto, todas essas agendas servem o mesmo interesse, que é uma outra agenda, que é a de Soros. E a de Soros, que é a agenda satânica. E, portanto, o Soros, basicamente, é quem dita as regras na Europa. E é através destas coisas. Como a ideia da ecologia, etc. Por exemplo, aqui está um exemplo, né? Como veem, o negro, é este que serve o sistema, o negro. E tudo é assim. Portanto, por exemplo, a poluição, não é? Aquilo dos carros, toda um amplo esquema de manipulação e de imposição de lei criminosa,
hum, tenham atenção a isto, não é legítimo, é crime, é o contrário. Portanto, e como precisam perceber, é preciso pôr fim nisto e dar entrada a uma nova ordem, que é a ordem do contrato social, onde é preciso que as pessoas entendam. Legitimidade só existe na postura ativa do cidadão, o que significa consciência, primeiro; segundo, participação; terceiro, exigência na defesa do superior interesse humano. Ora, isto só através do contrato social, que é a participação do cidadão. E que fique claro desde já, nada, estamos a falar de legitimidade, comecem por aí, nada, ninguém, nem nada pode estar acima da condição de cidadão. A própria lei tem que ser submetida à apreciação do cidadão. Não é a vontade do indivíduo, do cidadão, não. É a apreciação do cidadão para verificar se está certo ou está errado. Então, simples como isso. As coisas só podem ter duas situações. Ou estão certas, ou estão erradas. E isso é preciso verificar. De facto. Portanto, o que temos aqui é muito simples. Tudo isto é crime. E isto é preciso acabar. Ora, como exemplo de manipulação, estava a falar da mulher. Comecem por perceber de onde é que vem, por exemplo. O que está em causa para ganhar consciência, precisamente, é preciso o exercício. O exercício de procurar perceber, questionar. Vocês deviam saber isto. Por hipótese, é a base que legitima a ideia de ciência, que é fraude. Mas aquilo que legitima a ideia de ciência é precisamente este princípio, que é o princípio racional, que é aquilo que tem que ver com a natureza humana. Ora, por isso, o que está em causa é isso. E o sistema procura sempre destruir toda esta possibilidade. Por isso existe a agenda que se vê diariamente, a lavagem cerebral, através da televisão e não só, todos os meios. Por exemplo, mais uma vez, negro, nas vacinas, por exemplo, em tudo que vocês possam ler, livros, revistas, jornais, a letra, a escrita, de base, aquilo que é a narração, é negra. Enfim, depois há a agenda que serve o negro, que é, como já tenho falado, símbolos em torno das cores vermelho e azul. Vermelho significa fruto proibido e o azul significa espírito, lei. Agora, voltemos ao assunto. Em causa que é essa destruição de possibilidade, que é a manipulação constante. E isto, por exemplo, encontram logo à partida na religião, com a ideia de Adão e Eva, onde vinha o fruto proibido
E o que acontece é que, logo aí já podem perceber, utilizam a dificuldade do estado racional, quando há a possibilidade do emocional, no caso da mulher, para dificultar a vida ao outro, que é o homem, que é o estado racional. Portanto, isto é basicamente o simbolismo que está aqui em causa. Ou seja, quem mais facilmente é manipulado é a mulher, e é depois através dela que se realiza esse processo. E, portanto, dificulta a vida ao homem, impede-o de exercer o suposto. Portanto, já podem ver, esta imagem é clara. E depois temos toda uma realidade. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, como devem saber, isto é, como está narrado acerca disto. Há um movimento de pessoas do campo, precisamente por causa dessa máfia tomar conta de tudo, não é? E meter as pessoas na miséria e obrigar as pessoas a ir para a cidade, fazer essa transação para aproveitar uma outra situação que era a indústria, trabalhar na indústria. E pois é, o problema da indústria que explora o mais possível e usa o trabalhador como um objeto a utilizar quando e como interessa, enfim, e causa novamente um problema na realidade humana, enfim, as pessoas que têm a necessidade, né, de trabalhar e têm que se submeter a uma realidade que depois é imposta por essa máfia. A máfia do poder económico, basicamente, que utiliza a máfia do poder político, etc. Portanto, uma máfia, toda ela serve a mesma agenda. Ora, como podem ver, o que acontece? O homem, que era o trabalhador, então, nas fábricas, na indústria, viu-se numa situação que tinha que lutar, não é, para uma condição, enfim, que a situação era insustentável. As pessoas, o trabalhador não podia viver sem meios, né? Quer dizer, estar 15 dias, um mês, ou sei lá quanto tempo, sem trabalhar, viver de quê? Não é? Não podia voltar para o campo, depois voltar para a cidade, depois voltar. Não, quer dizer, havia uma realidade que era preciso procurar atender, problemas que era preciso resolver. E aqui começa o problema da necessidade de manipulação, uma vez mais, que é impedir essa capacidade do homem, que era a capacidade racional, e, portanto, tomar poder nas mãos. Ora,
O que criaram foi uma forma de manipular a situação através da mulher. Não importa que meios, na altura não havia televisão, nem jornais, mas havia outras formas. Não é? Por exemplo, a igreja, na altura, tinha o peso principal, mas as pessoas não se dão conta como são manipuladas, como, por exemplo, ainda quando eu era pequeno, a minha mãe queria ir à missa e tinha que levar a gente, não é? Porque éramos pequenitos, e não havia ninguém para tomar conta de nós. E então, o que é que eu vi? Nessa altura, a missa era dada em latim. Quantas pessoas é que sabiam latim? Pois. Isto é um exemplo, quer dizer, as pessoas não têm noção do que é que se passa. O poder esconde, o poder manipula, é isso que o poder faz, o sistema. Yeah. Então, a mulher foi manipulada, enfim, não importa agora estar a descobrir como meios, mulheres, por exemplo, que o sistema preparou para criar essa situação e através delas contactar as mulheres, enfim, em que as famílias passaram a ser lixadas, basicamente. Os maridos não tinham como se defender desta situação. Não tinham meios decentes de subsistência. Não tinham como dizer às suas mulheres, olha, a situação é assim. Pois, estão a ver o problema. O que é que acontece? A mulher submeteu-se a esses interesses e foi ocupar o lugar do homem nas fábricas. E não só submeteu a ela, como levou os filhos, submeteu as crianças ao trabalho escravo, por vezes debaixo de chicote. E depois os maridos, os homens, passaram a ver esta realidade indefesos e não só, ainda passaram a ver, por vezes, as suas filhas a prostituírem-se. E isto leva os homens a submeterem-se ao álcool como uma espécie de analgésico para a dor, para enfim. Este é um exemplo. E hoje temos uma manipulação, basicamente, com a televisão e todos os meios, até a escola, tudo. Todos os meios de manipulação, continuando a eliminar possibilidades do homem se revelar como tal, como ser que é basicamente racional. Não é que a mulher não seja racional. Por vezes é ao contrário. Por vezes há mulheres mais racionais que homens. Enfim, depende. Não importa aqui. Está aqui a natureza e o símbolo. Por isso existe hoje o conceito divino, feminino e divino masculino. Vou fazer um intervalo. Agora, tenho que fazer uma pausa para a mudança de águas. Como disse,
a situação está caricata, né? E este governo, neste caso, provavelmente serão uns 4, 2 em cada perna. E é claro, o nosso pai está comigo e tem que fazer a limpeza desta porcaria. E eu tenho que assistir, né? Ingerir água. E deitar fora. Enfim, bom. Então, já estou a ver o que é que se passa. Constantemente criam uma manipulação, uma monstruosidade que as pessoas não têm noção. Fazem constantemente propaganda a coisas, enfim. Por exemplo, o homem é mau, bate na mulher, o homem é bêbado, o homem é drogado, o homem é isso, o homem é aquilo, o homem é perigoso. Houve uma fase que há uns anos, devem se lembrar, da propaganda ao terrorismo, e ninguém fala nisso. Parece que não aconteceu nada. Enfim, as pessoas não compreendem. Enfim, N coisas como a ideia do vírus, porque toda esta traquitana, desde o cinema, tudo manipulação. Por exemplo, o Drácula tem que ver com isto. É o morcego, é o mosquito, é o vampiro. Enfim, e depois é o vírus, a transmissão do vírus e tal, essas coisas. Toda esta traquitana é manipulação. As pessoas não se dão conta de que estão a ser manipuladas. E, bom, por isso, hoje em dia é qualquer coisa que é inacreditável. Como é que é possível coisas como o ser humano ser institucionalizado desde que nasce? Berçário, infantário, lavagem cerebral desde que nasce. Lavagem cerebral, por aí simples. Antigamente via-se as crianças por vezes chatas com o porquê. Quererem saber tudo. Hoje não há porquê. Não é só nas crianças. Pois. Nos adultos também. Velhos, novos. Pois, não há mais porquê. Porquê? Precisamente porque as pessoas vivem submetidas a este esquema. Lavagem cerebral. Sofrem lavagem cerebral. Lá está, o estado de crença. As pessoas vivem no estado de crença. As pessoas não têm noção do que é que andam a fazer neste mundo. Andam a servir à agenda satânica. Andam a servir ao culto, o negro. E, tal como vê esta merda aqui, pois quase não há calçadas, é tudo alcatrão. Agora lembro, alcatrão vem do petróleo. Origem fóssil. Ainda acredita nessa merda. Origem fóssil. É? Plástico. As pessoas pagam uma taxa sobre isso. Vem do
do petróleo, do negro, nem o símbolo negro, é tudo em torno deste símbolo. E as pessoas pagam uma taxa sobre o saco de plástico. E o resto? Não importa. Hoje, as pessoas vestem cada vez mais e usam o preto, o plástico, vestem cada vez mais plástico. Hoje vê-se cada vez mais casas com plástico, telhados de plástico, janelas, portas de plástico. Não sei se vão ver o que é que está aqui em casa, que é mais barato, é por causa disso. Vai durar quanto tempo? Antes era o alumínio, era mais barato e dura quanto tempo? E é isto que se vê, quer dizer, o absurdo, a comodidade, o caminhar para a miséria pensando que é o contrário que estão a fazer, é sempre a sedução do preço mais barato. As pessoas não pensam em coisas como, então, e a qualidade? Não importa. Vamos a falar do quê? Qualidade. Tem que ver com tudo. Qualidade de produto, qualidade de vida, comodidade. Pois, nada se faz sem trabalho. E se quer qualidade, tem que se exigir qualidade. Basicamente, é isto que está em causa. Por isso, é preciso pôr um ponto final nesta trampa e dar entrada a um novo sistema, que é o contrato social. As pessoas não podem sequer reclamar direitos, porque neste sistema isso não existe, é uma fantasia. Existe uma trampa que serve para corromper, para manipular, enfim. Onde se pode ver coisas como, não direitos, mas privilégios, vários tipos. Por exemplo, os juízes. É preciso acabar com esta merda. Os juízes têm que perder os privilégios. Isto é para já, de exigir fim a esta merda. E, por exemplo, os juízes decidem como? Decidem base em que as pessoas são idiotas, só têm que aceitar, obedecer, e depois há aqui margem para manobra, à vontade, onde pode haver corrupção direta ou indireta, não importa, onde os juízes fazem o que querem. Eu sou precisamente uma vítima disso. Por isso já estão a ver, portanto, se é criminoso, não é legítimo, é o contrário, é criminoso. Toda a ação é criminosa. É preciso, desde já, exigir prisão imediata de político. Esse é o primeiro. E depois, o corrupto, seja juiz, seja advogado, polícia, seja o que for, seja quem for, se é corrupto ativo, tem de ir para o mesmo caminho, prisão. Se é passivo, ok, aí é preciso tomar conta da situação e alterar toda esta realidade. É começar por aí, acabar com os privilégios. Por exemplo, o simples funcionário público, que tem privilégio, vários privilégios, aliás, que é para quê? Para corromper, depois manter cãezinhos obedientes a satisfazerem os interesses desta máfia. Estão a ver. Por isso, a começar por as pontes, nos feriados,
os direitos, sabe-se lá porque, poderem estar em casa o tempo que quiserem, fazerem o que quiserem. Basicamente, o trabalho é, é o que eles querem. Basicamente, é isso. Enfim. Bom, e o nosso sistema, eu já tenho vindo a falar, contrato social, que é que se trata, mas basta perceber o simples facto que tem em causa, que é, primeiro, as três regras de ouro, que é participar e a participação, que tem que ver com a questão de consciência, já lá vou, exigindo legitimidade e, na prática, o desenvolver da realidade sustentável. Portanto, basicamente temos aqui as três regras de ouro: participação, legitimidade, sustentabilidade. E depois temos o processo que se desenvolve em torno do contrato. A ideia de contrato, não há aqui contrato, mas é o que está em causa, não é? Que é esta natureza social, que é esta relação entre as pessoas e o bem social, que daí que é preciso que haja um sistema, que haja uma realidade, uma exigência. Portanto, tem que haver uma lei própria a servir o mundo material, o mundo que é o cuidar do interesse comum do ser humano, que é o bem social. E aqui temos a base, que é, há vários deveres, não é? Mas a base aqui é os três principais deveres, que é começar por o primeiro dever, que é o dever de procurar ganhar consciência, procurar perceber as coisas. Segundo, uma vez tomando consciência, participar. Cá está a participação. Isto é, partilhar da consciência, partilhar. E terceiro, propósito, o fim para o qual tudo isto se processa, que é a exigência do cuidar do bem social, cuidar do interesse que é da natureza humana. Portanto, estamos a falar, lógico, de criar e defender o paraíso, que é o suposto bem-estar neste mundo, que diz respeito ao ser humano. Diz respeito a toda a natureza, lógico, mas tem que ver com o ser humano. O ser humano é que tem essa capacidade de apreciação e o dever de procurar viver em conformidade com esta realidade que é sua e a própria, que é da criação. Por isso,
penso que o vídeo está completo. Já sabem, é preciso mudar de rumo e procurar formas de as pessoas se relacionarem numa nova ordem, numa nova forma, seja falar uns com os outros, seja tomar atitudes, seja organizar, seja o que for. As pessoas precisam perceber que é tempo de mudar. E da parte que me toca, isso está a acontecer. E pronto, uma vez mais, fiquem bem. Até o próximo.